Boa tarde, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Patrícia e eu vou mostrar agora para vocês nosso último assunto antes dos recados finais, que é sobre uma demo rapidinha para mostrar as principais funcionalidades do APM, né, que é o OCI Application Performance Monitoring. Então, vamos aqui para a nossa console. Só me confirma se estão visualizando a console direitinho. Já está aparecendo sim, Paty. Beleza. Então, vamos lá, gente. O que é o APM, né? Como já foi mencionado, o APM é uma ferramenta de monitoramento de performance de aplicação. Então, primeiro, para acessar o APM, a gente vai aqui no menu de hambúrguer, Observability Management. Aqui, só para reforçar, além do APM, a gente tem também outros serviços que também foram mencionados durante o workshop, que faz parte do range de Observability Management. Então, a gente tem o Logging, o Monitoring, o Logging Analytics, Event Service, Database Management, Operation Insights, são todos serviços desse range aí de observabilidade e também de gerenciamento dentro dos serviços de OCI. Para a gente falar um pouquinho de APM, nessa parte aqui do APM a gente já pode direcionar direto para Home. Resumindo um pouquinho do APM, ele é uma plataforma interna de tracing e ela foi inteiramente montada, baseada no OpenTracing e no OpenTelemetry. Ou seja, né, os agentes que eu coloco dentro do meu código que vão realmente me trazer essas informações que vão estar aqui baseadas aqui nesse range aqui de dashboards dentro do APM. A gente tem agentes que a gente pode colocar dentro do front-end, dentro da máquina do back-end. Então, todos esses agentes, eles vão coletar no código e vão passar os dados para o APM Data Collector, que é o que vai me trazer essas métricas aqui, nessas funcionalidades dentro do APM. Então, para cada salto que a aplicação ela dá, eu faço a coleta desse salto e eu trago as informações e a partir disso eu consigo fazer o tracing da minha aplicação. Ou seja, eu consigo entender como que a minha aplicação está sendo estruturada e como que o usuário está interagindo também com a minha aplicação. Então, um pouquinho aqui da visão geral do APM, acessando a plataforma, né, eu tenho aqui o compartment e o domínio. Então, eu preciso selecionar um domínio que foi previamente criado dentro de um compartment específico. Para quem criou também o compartment através de código Terraform e deseja criar pela console, eu consigo vir aqui em Administration e consigo também criar domínios aqui dentro do Create APM Domain. Lembrando que eu preciso ter o agente dentro do meu código, né? Então, voltando aqui para Home, eu coloco o domínio e coloco também o tempo que eu quero de intervalo para ele poder me passar as métricas que eu desejo visualizar. Então, a visão geral do APM é esse, e agora a gente vai detalhar um pouquinho algumas funcionalidades do APM, né? Começando aqui pelo Real User Monitoring, que é um serviço dentro da APM que ele faz o monitoramento do usuário e é onde eu consigo ver como que o meu usuário está interagindo com a minha aplicação. Então, eu posso tanto acessar o Real User Monitoring aqui pelo menuzinho do APM, a parte de dashboard vai estar listado todas as funcionalidades, mas aqui também pelo dashboard geral, eu consigo selecionar direto a aplicação do qual eu quero ver as métricas do Real User Monitoring. Então, por exemplo, aqui eu quero ver a métrica dessa aplicação web, que é o Student Registry. Então, eu entro aqui, ele já vai direcionar para a página de dados do Real User, e eu consigo ver aqui as métricas que ele me traz. Se eu for acessar pelo dashboard, lembrando que eu preciso escolher qual aplicação web, e também confirmar aqui o domínio e o intervalo de tempo que eu desejo visualizar.
E o que ele traz para a gente? Primeiro que ele traz aqui toda a região de onde o usuário está acessando. Então, eu consigo ver aqui que teve chamadas da minha aplicação no Brasil, no Chile, por exemplo, na América Latina, da Austrália. Eu consigo ver também aqui de qual navegador que o usuário está acessando. Então, por exemplo, aqui todos os usuários que acessaram foi através do Chrome, mas ele consegue listar aqui os navegadores, sistema operacional que o usuário está utilizando para acessar a aplicação. Então, a gente tem Linux, tem Windows e também os devices, né? Então, todos os usuários, nesse caso, acessaram por um computador remoto, mas caso o acesso seja feito de um celular, por exemplo, ele consegue também destacar aqui. A gente também tem aqui algumas métricas relacionadas ao front-end. Então, a gente sabe aí que várias chamadas dentro do front-end são feitas através de Ajax. Então, a gente consegue aqui determinar também métricas de chamadas de Ajax, métricas de erros dessas chamadas, métricas de erros de script também, a parte de timeout, de sessão, de tempo de sessão, a parte de tempo também de resposta da aplicação. Então, a gente consegue também ter essas métricas da parte do front-end disponíveis aqui para a gente. Aí, voltando aqui de novo para a Home, a gente vai entrar numa segunda funcionalidade, que é a parte de tracing, né? Então, na parte do tracing, eu consigo ver aqui já nesse dashboard geral todos os traces que tiveram, né, na minha aplicação. Eu consigo distinguir aqui a quantidade também em cada dia do meu intervalo de tempo selecionado, o status do meu tracing, se foi completo, se foi com sucesso, se teve erro também, ele demonstra aqui um vermelhinho, no caso de erro. E quando eu acesso, ele direciona direto também para a página mais específica do Trace Explorer. Aqui eu consigo visualizar cada um também pelo status, então eu consigo ter a quantidade de cada status. Eu consigo ter uma média de tempo também que ele demorou para poder chegar a esse status. Por exemplo, aqui na parte de complete, ele demora uma média de 34 milissegundos para poder chegar ao status de complete. Aqui na barra de ferramentas também do trace específico, se eu quiser ter acesso a mais detalhes do meu tracing, eu posso selecionar essa primeira opção aqui. E ele vai trazer o detalhamento de cada tracing que foi dado em cada salto. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nesse último que foi gerado, ele vai trazer informações específicas desse trace. Ele consegue desenhar aqui a topologia de cada salto que foi dado. Eu consigo também, se eu tiver uma configuração um pouquinho mais definida dentro do meu código, tiver, por exemplo, um controle de acesso, de login, eu consigo definir aqui o usuário que deu esse salto. Então, ele consegue mostrar para a gente toda a topologia completa com essas informações. E aqui na parte de spam, eu consigo também ter informações mais específicas, mais detalhadas desse trace. E caso eu tenha também alguns logs, né, eu consigo visualizar aqui, por exemplo, quais as queries que foram chamadas, log de erro também, caso tenha dado algum erro, eu consigo ter uma visibilidade mais detalhada com os logs que vão aparecer nessa parte aqui. Voltando aqui para a Home, a gente entra também uma outra funcionalidade que é bem interessante, que é essa parte de monitoramento sintético, né? Então, o que o monitoramento sintético ele faz? Ele é uma ferramenta de testes onde eu consigo gerar um monitor na plataforma e é a plataforma que vai testar o que eu defini. Então, esse é um monitoramento que eu não tenho um agente, né? Eu vou definir dentro da chamada da minha aplicação um monitor e essa aplicação que vai definir esses testes e vai trazer essas informações desses testes para mim. Então, como que eu acesso o Synthetic Monitoring, né? Eu posso acessar aqui também, já tem aqui no menuzinho do APM, e se eu quiser
e mais específico no detalhe do meu monitor que já está criado, por exemplo, esse monitor aqui, ele já está criado para essa minha aplicação que a gente está vendo essas métricas. Então, eu posso selecionar ele aqui direto e ele já vai me mostrar a página do monitor com algumas métricas também específicas da análise desse monitor por aqui. E aqui embaixo eu vou ter o monitor listado. Então, eu clico aqui nesse monitor, que foi um script que foi criado específico para essa aplicação. E aqui ele direciona para a minha página do script. Então, aqui eu tenho alguns detalhes do script. O interessante aqui é que eu tenho esse histórico das localidades, né, das regiões de onde partiram as minhas chamadas. E a partir desse histórico aqui, eu também consigo definir algumas funcionalidades, né? Por exemplo, de acordo com a região aqui que eu selecionei. Então, por exemplo, essa região aqui do Chile. Eu consigo fazer, deixa eu descer aqui um pouquinho, download de logs, por exemplo, para poder ver mais detalhadamente o log dessas chamadas. Eu consigo fazer um download de dados específicos de rede. O download de RAR, que basicamente é o fluxo HTML que ele segue. Também consigo baixar para poder analisar. E essa funcionalidade aqui que é bem interessante, que é o screenshot, né? Então, como é que funciona o screenshot? Tendo em vista que a gente tenha, por exemplo, um formulário de preenchimento, né? A cada campo que o usuário preencher nesse formulário, ele vai tirando fotos, né, screenshots de cada passo que o usuário dá dentro da aplicação, e ele consegue trazer aqui as fotos na sequência, determinando o caminho que o usuário fez dentro da aplicação, até, por exemplo, o botão de submit. Né? Então, eu consigo ter aqui realmente um álbum de fotos do passo a passo que o usuário deu dentro da minha aplicação. Então, é bem interessante essa funcionalidade, que complementa aqui a parte do monitoramento sintético. Lembrando também que no caso desse script de monitor aqui que eu criei, se eu voltar aqui na parte de monitor, eu tenho esse que foi criado e eu consigo definir o tipo de monitor que vai ser criado, né? Então, por exemplo, eu consigo selecionar aqui um tipo de monitor de acesso de browser. E eu consigo definir aqui códigos HTML também para me trazer uma resposta. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui um código 200 e a aplicação fizesse um teste e me trouxesse esse código, eu teria certeza ali de que a aplicação ela foi bem sucedida, né? Ela completou o que precisava ser feito. Então, eu consigo também definir o tipo de monitor e definir códigos HTML para esses testes que eu faço dentro do monitoramento sintético. Então, basicamente, é esse o overview do APM. Lembrando, gente, que o APM ele é uma ferramenta que está dentro do escopo Always Free. Então, embora ele tenha ali algumas restrições relacionadas ao Always Free, você consegue utilizar o APM para poder monitorar a sua aplicação e ter essas métricas aqui na maioria das funcionalidades. Então, é interessante depois também vocês utilizarem a documentação, tem o passo a passo também, tem vídeos nos nossos canais mostrando como é que faz toda essa parte de configuração. É interessante dar uma olhadinha depois com mais calma nessa parte do APM, beleza? E é isso, obrigada. Obrigada a todos pela participação, por estarem aqui com a gente durante esse dia. E alguém quer dar mais um recadinho final aí, fiquem à vontade. Obrigada, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês aí, por apreciarem nosso conteúdo, e a gente está aí à disposição, que vocês possam contar sempre e opinar aí sobre os nossos conteúdos que a gente pode trazer de bom para vocês. Obrigada aí pelo tempo de vocês. Obrigada, equipe. Obrigada, gente. Acho que está no mudo, Raca. Só para agradecer, pessoal, a presença aí, principalmente todos que ficaram até o final. Acompanhem nossos outros canais de conhecimento e é isso, gente. A gente está aqui para contribuir para vocês. Obrigado.